Acero Botas. Utilize o cupom EMCG e obtenha 5% de desconto em qualquer compra do site. Exfa, a loja oficial do canal Explorando em Família. Utilize o cupom EMCG e obtenha 10% de desconto em qualquer compra do site. Sobrevivencialismo Raiz. Utilize o cupom EMCG e obtenha desconto de 10% na compra das espiriteiras. Loja Bushcraft Café, do amigo Marcelo Bourdion na Shopee. Utilize o cupom EMCG em qualquer compra da loja. Demais parceiros, deixe o contato na descrição do vídeo. Então, ali, quando ela enxugar, ela pode dilatar muito mais rápido. O que pode ocorrer também com uma madeira já curada, ela pode dilatar, devido às condições, o tratamento que você vai dar à sua caneca, que eu acredito que você tem que ter ela como um símbolo, como parte do seu corpo, uma extensão. Então, os cuidados que eu falo para o pessoal, os primeiros 3 meses a tratar a sua cuxa, infelizmente a cuxa ela é inimiga da água. A água, ela, não que você não possa usar ela com água e tudo, mas que a água ela desidrata mais rápido e faz a madeira dilatar. Então, aconselhar você beber um café, você beber um vinho, você beber uma cachaça, a bebida de sua preferência. E ao lavar, se você for lavar, rapidamente enxugue, e nos 3 primeiros meses você passa o azeite. O azeite é imprescindível, é um elemento imprescindível para se colocar na cuxa, né, para hidratar. Ó, eu tenho aqui, foi uma das primeiras que eu fiz, essa daqui é a minha do meu uso, ela tem mais de 5 anos, então ela já não tem um risco de dilatação, porque ela já está bastante curada, então já foi ingerido muito café nela, vinho, vomitando, e aí vai se trabalhando. O azeite que eu recomendo as pessoas passarem nos 3 primeiros meses, sempre está colocando ali para hidratar, porque já aconteceu de clientes meus comprar uma cuxa, deixar no armário guardado, e aí nós temos aqui clima, o nosso clima muda, no Nordeste, o semiárido, ele muda constantemente, e às vezes você deixa a cuxa guardada, e a cuxa ela é para ser usada, ela quer ser usada. Às vezes você deixa ela guardada, você vai, aí esquece, bebe uma água ou alguma bebida, botou lá, pronto, ela há um choque na madeira, dá um choque e aí dá um efeito físico, né, que aí as dilatações, mas que tem conceito, né, eu não deixo se eu tiver uma cursa, mesmo ela dilatando, eu gosto de restaurá-la, porque ela é uma coisa que já faz parte de mim, né, então eu procuro passar essas questões para as pessoas, né, e aí vamos lá, né, escolhendo a madeira, fazendo aquilo que eu falei, dar o tratamento dela, um tamanho adequado. Eu acredito que não existe um tamanho específico, não, tem que ser daquele tamanho, tem que ser naquele modelo, então ela vai de uma inspiração. A cuxa, quando eu faço, ela está ali, é uma espécie de alquimia, né? Tudo que se transforma é uma alquimia. Então, da mesma forma que você pega a madeira, quando você começa a entalhar ela, você está fazendo um processo de alquimia, porque sua energia está sendo depositada ali. Você está manuseando com as mãos, nossas mãos são fontes de energia, então a gente está fazendo um processo de alquimia para sair a peça desejada, né? E aí, enfim, ao escolher, cortar o tamanho, então eu vou precisar ter os critérios passo a passo de como eu começar a minha cursa. Imprescindivelmente você tem que se começar pela parte que você vai colocar o líquido, né? Qualquer coisa, que é esse furo aqui, esse buraco. Por quê? Porque aí vocês vão ver aqui, a madeira ela vai sofrer pressão quando eu estiver batendo, quando eu estiver cortando. Desmistificar uma coisa para vocês, quem vê muito alguns vídeos na internet, o pessoal geralmente tem umas facas que são esse tipo de faca aqui, às vezes com cabo maior, às vezes maiores, e ficam cortando o que eu considero impossível ali. Você tem uma madeira muito mole mesmo, que às vezes não tem, muito difícil, não tem uma qualidade de durabilidade. Porque se eu colocar aqui, ó, não tem força que corta. Então tem mesmo uma madeira da umburana, você faz assim, às vezes, mas muito, mesmo assim a madeira sendo boa de entalhar,
é muito trabalhoso fazer isso aqui. Então, eu acredito que todos os processos, quando não é aquele industrializado, que o cara vem com uma broca e fura aqui, já sai a parte feita, vai para uma serra de fita, já corta aqui no modelo, pronto, faz os furos e ali está pronta a cuxa, né? Essas industrializadas que o pessoal faz para vender muitas, fazem de centenas, né? Que não é o meu caso. E aí, o primeiro passo eu faço com o escopo, né? Com o formão. Geralmente esses formões que são chamados formões de goiva, né? De preferência, os mais estreitos, eles são melhores de trabalhar. Às vezes a gente acha que um mais largo, tem os mais largos que não, mas o estreito ele é bem melhor de se trabalhar, de fazer uma cuxa, né? Principalmente os buracos pequenos, como é dela. Então esse é o primeiro passo, depois que eu vou fazer o molde dela. Por que eu não faço primeiro esse formato e depois vou fazer isso aqui? Como eu falei, ela vai sofrer pressão, então você pode criar fissuras na madeira, rachaduras nela, né? Com aqui tudo. Mas aí eu tô lá no meio do mato, eu não tenho uma furadeira, né? Tem aquelas furadeiras antigas que o homem utilizava, que é chamada de pua, que dá um trabalho muito para você furar a madeira também, né? Tem isso. E aí eu procurei um jeito mais simples de eu fazer, que aí eu faço uma espécie de base na madeira. Não trouxe serra também, se você não... com uma serra você faz bem mais rápido, mas se você não tem uma serra, você pode fazer com machado também. Rapidinho, não quer dizer que você não vá fazer o seu suporte, né? Da sua cuxa. Essa madeira aqui, todo conhecimento ele precisa ser repassado, né? Se ele não for repassado, ele se perde. Principalmente na era que a gente vive, que não é uma era onde as pessoas tinham aquela questão de escolher um mestre, escolher um discípulo. Então, é uma coisa que eu sempre sou contra determinadas questões hierárquicas por conta disso, porque às vezes se perde determinados talentos por conta do egoísmo do homem, por conta de uma restrição de repassar um conhecimento. Às vezes até uma habilidade. Às vezes tem pessoas mais jovens do que nós, que têm uma habilidade fantástica. Às vezes tem habilidade até mais do que a gente. E às vezes a gente perde de aprender por conta de achar que a gente tem uma superioridade, porque a gente tem uma habilidade que foi desenvolvida ao longo do tempo, né? E essas questões também que eu sempre falo, que qualquer pessoa pode conseguir fazer uma arte dessa. O que está aqui nesse planeta é para a gente aprender. Por isso que eu nunca fiquei com apenas uma profissão, não me dediquei a apenas uma arte. Como, por exemplo, se eu fosse trabalhar, eu vou fazer só cuxa, eu vou me decidir a fazer só cuxa. Então, eu acho que isso atrofia a gente, trabalhar numa coisa só. Que é a mesma conotação que eu tenho do conceito de trilha. Você fazer uma trilha só, você vai ficar condicionado. Eu acho que eu percebi isso, que desde cedo que eu comecei a ver cinema, principalmente os filmes de Chaplin, né? Onde ele já denunciava essa questão da mecanização da nossa mente, da robotização. Na verdade, eu acredito que seja uma robotização. E essa questão da trilha, existem estudos comprovados, se você fizer uma trilha só, então ela causa um condicionamento, um vício que a sua mente não desenvolve. E aí, quanto mais você faz trilhas diversificadas ou atividades diversificadas, você está se auto-trabalhando, se autoconhecendo, desenvolvendo as suas questões cerebrais e as suas habilidades, né? Não só para a questão de trabalho, mas habilidades para o dia a dia, habilidades para você solucionar determinados problemas, determinadas situações de trabalho, enfim, né? Então é uma questão de cotidiano, uma questão de você incorporar e trazer aquilo ali para fazer parte da sua vida realmente. Não ser só apenas como uma questão de moda, né?
mas encarar como uma coisa boa que você pode deixar para as futuras gerações, né? Seus filhos, seus netos, seus parentes, sobrinhos, enfim. Então, essa é uma forma de retomada que eu também acho bonito, esses movimentos alternativos, que é uma construção social, do homem viver em convívio, saber que o homem é capaz de viver em convívio com a natureza e não ficar preso somente às questões do seu condicionamento social dentro de uma cidade, né? Às vezes eu gosto de pegar uma madeira que ela tá dentro da floresta, que sofreu intemperismos, levando chuva, umidade, e aí a madeira ela cria determinados desenhos. Tem uma aqui, ó, que pegou uma partezinha daquela parte branca. Ela pegou uma partezinha da parte branca, que é chamada da casca, né? Algumas. Por exemplo, essa aqui é de jacarandá. Jacarandá já é tanto a parte do miolo dela, que é essa parte mais escura, mais rajada, que é mais bonita, como essa outra parte também, ela tem uma dureza muito forte também. O jacarandá também é uma madeira difícil hoje em dia de se conseguir. Está considerada uma madeira em extinção, porque ela foram madeiras muito cobiçadas, né? Pelo desejo humano, para a fabricação de móveis, também pela durabilidade de utilizar como madeira de construção civil, o madeiramento de casas, antigamente, né? Mas que hoje ainda existem pessoas que plantam, que fazem reflorestamento para ter a madeira, né? Eu vou cortar uma madeira que está em extinção. Aí não, se encontrar uma madeira dessa na natureza que ela esteja morta já, aí eu vou utilizar. Tem muitas madeiras da caatinga, como o pau-ferro, que é uma madeira muito bonita, apesar de ser muito dura, mas hoje, como eu falei, eu não uso só a questão artesanal para fabricar uma cuxa. Eu utilizo da tecnologia. Nós estamos vivendo numa era de tecnologia conscientemente. E não acho que isso descaracteriza uma tradição, porque nós vivemos nos aperfeiçoando sempre. Então, eu acho que se a gente fosse seguir só o que é tradicional e não tivesse um hibridismo, como todas as culturas são híbridas, então a gente ainda estava na Idade da Pedra. Não assim menosprezando a Idade da Pedra, né, que foi um passo para a evolução, mas a gente ainda estaria naquele mesmo modelo. Então eu acho que a gente precisa abrir a mente, a gente precisa estar aberto para as novas tecnologias, para o que facilita, porque veja bem, eu faço uma cuxa rústica, mas aí chega uma pessoa que não tem interesse de querer aprender e quer como uma questão estética. Eu acho que a gente não deve descartar de não fazer, né? E foi aí justamente isso que eu pensei no outro. Então eu tirei meu egoísmo. Então quando eu procuro fazer um produto mais refinado, eu tô olhando para o outro. Então não estou olhando só para mim. Da mesma forma, abrir um parênteses aqui, que eu trabalho também com argila. A argila cerâmica hoje, a gente vê que a cerâmica é uma das coisas mais fantásticas de criação do homem, que eu acho. Porque ela foi além do tempo. Ainda hoje se utiliza a cerâmica, o barro. E o avanço dela chegou aonde? Chegou na porcelana, né? Coisa mais refinada que a gente vai ver em questão dessas questões estéticas de utensílios, né, domésticos. Então eu vejo por essas questões também. E aí eu utilizo tanto a parte artesanal, como utilizo também tecnologias. Não acho que seja uma coisa ruim, né, isso. Por exemplo, como eu falei, toda a minha cuxa, ela é híbrida. Ela tem os dois segmentos. Para mim fazer essa daqui, eu utilizo primeiro, como eu vou fazer aqui, eu vou entalhar essa daqui para vocês verem, o começo, para depois eu utilizar ferramentas já com tecnologias, com máquinas hoje mais avançadas, como uma furadeira para fazer um acabamento mais legal,
uma micro retífica para fazer os lixamentos do design, mas ela não perde a característica, eu digo, da essência, porque ela é feita com energia, ela é feita com dedicação, ela é feita pensando numa qualidade de satisfação para o outro, né? Para a coletividade. Então eu tiro todo o egoísmo, tento pelo menos tirar todo o egoísmo que venha a estar passando por mim, porque aqui a toda hora ó, é uma energia. Então tem a energia de vocês, tem o pensamento, tem o que vocês estão depositando, tem o que está passando aqui na minha mente, então onde eu estou talhando, então passam sentimentos bons, passam sentimentos agressivos. Então nós somos feitos de tudo, passa tanto a sombra como a luz, elas estão juntas, então é para haver um equilíbrio, então dentro desse conjunto. Então a Cuxa ela não é apenas um utensílio, um objeto, né? É por isso que eu procuro falar para as pessoas prezarem, tratar a sua Cuxa com carinho, ter ela ali como uma coisa sagrada sua, né? Principalmente porque você vai colocar um alimento para dentro do seu corpo através dela. É verdade? Diferente de você chegar, vamos dizer, num acampamento e você tomar um café com um copo descartável. Não estou condenando, mas porque tudo a gente passa por isso, já fiz isso, já cheguei em acampamento que eu não tinha um copo descartável. Mas foi um processo que eu fui vendo, fui optando por outros elementos até chegar na Cuxa, né? Eu vim com esse corte aqui total até o final, eu posso danificar, porque vai passar do risco. Então eu vou perder uma peça. Então eu tenho que ir com calma, sempre com calma. E aí com o tempo você querendo fazer isso como uma terapia também, que eu aconselho que é uma terapia muito bacana. Às vezes você está com um problema, você começa a talhar uma madeira, quando você termina você está com a solução. Sim. Borde assim embaixo. Você começa a fazer, meu irmão, uma, duas colheres, quando pensar que não tem passado o dia, viu? É. Eu faço bastante. Pessoal, não se preocupe que, como eu falei, eu não vou me estender total, cavar até o final, porque, como eu falei, é um trabalho de paciência, né? E, às vezes quem está olhando ali, às vezes é cansativo, mas vou fazer os pontos principais, para vocês terem uma ideia. Então, eu faço aqui aleatoriamente, vejo mais ou menos, tem umas que saem mais finas, tem outras que saem mais com a parede mais grossa, né? Aí contando que a parede mais grossa ela vai ficar mais pesada, né? A Cuxa vai ficar mais pesada consequentemente. Além da jaqueira, que é uma diferença nova. Qual seria a madeira? Frejó, muito bom. São as duas que eu mais trabalho, Frejó e jaqueira. E aí Frejó é essa daqui, ó. E tem o pessoal que também chama de Frejó, tem um pessoal que chama assim. E aí as outras são as madeiras mais que eu considero mais raras, né? Então são as madeiras que são consideradas madeiras mais de lei, né? Que tem uma dureza maior, porque a porosidade, a questão da dureza da madeira e do peso está ligada à porosidade da madeira. Essa ferramenta, eu já estou quase encerrando aqui, não sei que horas são já? 4 horas? 3h29, ainda tem meia hora. Meia hora. Tranquilo. Aí, essa ferramenta ela vai me permitir fazer um acabamento, porque eu estou fazendo, como eu falei, faço esse corpo aqui da Cuxa mais aprofundado, mas ele sempre vai sair irregular. Então, se eu quero uma coisa mais detalhada, então isso aqui ele vai servir para ele me dá uma precisão para mim fazer um acabamento. Então eu vou fazer um mesmo nivelamento como eu faço aqui com a grosa. Então é isso aí, pessoal. E aí, se tiverem mais alguma pergunta, aí eu espero que vocês tenham gostado, né, das poucas informações